Hello, meu nome é Teacher Bruna e eu quero saber, você também acha inglês difícil? Yes! Vamos juntos nessa jornada para aprendermos mais sobre vocabulário, gramática, pronúncia e acabar de vez com medo de falar inglês. Não se esqueça de deixar o like e comentário. E caso esse conteúdo seja relevante para você, eu te convido a se inscrever no canal. Então, venha comigo para a análise do dia. Hoje nós vamos falar do livro Alice's Adventures in Wonderland de Lewis Carroll. Bom, eu tenho como objetivo no dia de hoje acabar de vez com sua dúvida entre thought e through, tá? Então nós vamos falar da ênfase nessas duas palavras para você acabar de vez com o medo de usar essas palavras ou de confundi-las. E também vamos aprender a palavra wonder. Mas, teacher, eu já conheço a palavra wonder. Wonder significa maravilha. Sim, mas será que é só isso? Então vamos ver aqui neste trechinho que a gente separou. Mas antes, vamos falar aqui de thought. O que é thought? Thought é o passado de think. Mas o que é think? Think é eu penso ou eu acho. Então, thought é eu pensei, eu achei. Então, se eu quero falar eu pensei, I thought. Eu achei, I thought. Acabou. É só isso. Já esta aqui, through, é a que causa algumas confusões. Essa palavra through, ela é um advérbio, mas o que você precisa é entender que essa palavra significa através, pelo, por, e dá ideia de movimento. Então, eu vou usar um exemplo aqui bem legal que você nunca mais vai esquecer. Essa palavra through aqui, ela que deu origem ao drive-thru. Lembra do drive-thru, que é onde você passa com o carro para comprar algo e você faz o seu pedido, passa por aquele caminho ali, né, até você chegar no seu pedido e pegar o seu pedido. Então, essa palavra aqui que deu origem ao through, do drive-thru, tá? Through é uma forma informal e este aqui, through, é a forma gramaticalmente correta. Bom, e o que isso tem a ver? Aquele drive-thru, o que acontece? Você não precisa passar por aquele caminho, ou seja, você precisa de movimento. Ali é um movimento, por isso que ele chama drive-thru, que você vai passar pelo caminho, através daquele caminho, por aquele caminho. Então, o through dá sempre essa ideia de movimento. Então, acabou. Nunca mais você vai ter essa confusão. Many drive-thrus as we can. I wonder what latitude or longitude I've got to. Alice fez essa pergunta. Alice perguntou. Então, olha só, I wonder. O que significa isso? Eu, maravilha, qual latitude ou longitude? Não, ele também é um verbo, que significa perguntar. Eu pergunto, qual latitude ou longitude eu estou? Eu pergunto. Então, wonder também é o verbo perguntar. And I wonder if you know. E aí a gente vai no título do livro. Alice's Adventures in the Wonderland. Eu vou jogar no ar e vou deixar você pensar, porque eu também não tenho essa resposta, apesar de estar tendenciosamente para um lado. Wonder é maravilha ou pergunta? Neste livro, a Alice, ela se faz muitas perguntas, muitas. E só quando você lê o livro que você descobre que ela o tempo todo está se fazendo perguntas. E qual que é o verbo que o autor usa aqui para dar essa ideia de perguntar? É o wonder. Então, a gente fica com a dúvida se a ideia ou era para fazer essa confusão mesmo. Se Wonderland, porque land significa terra, país, terra. Wonderland seria a terra da maravilha, ou país das maravilhas, ou se seria a terra das perguntas, o país das perguntas, o local das perguntas, porque a Alice faz muitas perguntas durante todo o livro e o autor usa wonder para expressar essa questão de fazer perguntas. Então, qual que eu sou tendenciosa? Sou tendenciosa a pensar que o wonder é terra das perguntas, do questionamento, de perguntar. Então, vamos lá.
I wonder what latitude or longitude I've got to. Este momento aqui é quando a Alice cai no buraco. Ela cai no buraco e aí ela começa a ter vários pensamentos. E um deles é, eu pergunto qual latitude e longitude eu estou? Alice had no idea what latitude was. A Alice não tinha, ou had no idea, não tinha a menor ideia o que latitude era. Ela nem sabia o que era latitude. Or longitude either. Ou longitude também. Ela não sabia o que era latitude or longitude. But thought they were nice, grand words to say. Mas ela pensou, ela achou, ó, voltamos aqui no passado de think. Ela pensou, achou, they were nice, grand words to say. Que elas quem? Essas palavras, latitude, longitude, elas eram palavras legais, agradáveis para dizer. You thought she didn't come to see you dance. Presently she began again. E aí ela começou. Began é o passado do verbo begin. Então, e ela começou novamente. Começou o quê? A se perguntar, olha, quantas vezes aparece a palavra. I wonder if I shall fall right through the earth. Eu pergunto se eu devo cair direto pela terra. Ou seja, ela está caindo. Ela está passando por aquele local ali caindo. Ou seja, através daquele local, se ela acha que ela está indo para dentro da terra, pela terra, por dentro ali da terra. Ou seja, o movimento dela caindo. Então, se eu devia cair, eu pergunto, se eu devia cair direto pela terra, através da terra ali, passando por dentro da terra. Through the earth. I hope it's okay. I just came through this. Dinah, my dear, I wish you were down here with me. Dinah é a gatinha dela. Então, ai, Dinah, minha querida, e ela lá nos pensamentos dela, conversando com ela mesma, se perguntando. I wish, eu desejo, you were down here with me. Eu desejo que você estivesse caindo aqui comigo. There are no mice in the air. Não existem ratos no ar. Mas, gente, mice é ratos? Sim, isso aqui é um plural irregular. Mouse é singular, mice é o plural. Mice are found all over the world. Over a billion mice. Então, não existem ratos. Cuidado, não é have, não posso usar o verbo have. Have é posse. Quando eu falo não existem, é there are. E não com no. There are no mice in the air. Não existem ratos no ar. I'm afraid, but you might catch a bat. Eu receio, mas que você deve capturar, pegar o quê? Um bat. And that's very like a mouse. E ele, o morcego, é como um rato. Like é similar. Mas, teacher, eu achava que like era o verbo gostar também. Também, mas like também é parecer. Então, parece um rato. You know, você sabe, como se ela estivesse conversando com a Dinah. But, do cats eat bats? Mas gatos comem morcegos? I wonder, eu me pergunto. Ou ela se pergunta, I wonder. Tá? Então, de novo, ela fazendo outra pergunta. Aqui já é um outro trechinho que ela usa wondering. É um pouco depois, quando ela termina de cair, ela está procurando uma porta para poder abrir, para atravessar, para ir realmente para o País das Maravilhas. Trying every door. Tentando toda porta. Porque eram várias portas e ela estava tentando. She walked sadly down the middle. Ela caminhou tristemente para o meio ali daquele cômodo onde ela estava, daquela sala ou antessala, para o local onde ela estava, para o meio, middle. Wondering how she was ever to get out again. Se perguntando como ela sairia daquela porta ali novamente, como ela conseguiria ir para fora. Get out, ir para fora. Ok? Again, novamente.
Bom, então nós falamos do verbo wonder hoje. Wonder é o substantivo, que significa maravilha, mas ele também significa o verbo perguntar, imaginar, pensar, quando se pergunta. Então pode ser terra da pergunta, terra da... Imaginar no sentido de eu estou imaginando, me perguntando, me questionando ou pensando sobre o assunto. Esta foi a análise de hoje. Alice's Adventures in Wonderland. Então, guarde isso. Wonder é o verbo perguntar ou maravilha. Thought é o passado de think. Eu pensei, eu achei. E through, lembrando daquele movimento do drive-through, você tem o advérbio que significa através, pelo, por, que dá essa ideia de movimento. Esse foi o vídeo do dia. Não se esqueça de deixar o seu like, comentário, se inscrever no canal and see you soon. Bye!